Estamos no ar já. Olá, boa tarde. Temos 3 visualizadores. Pronto, aos poucos vão chegando. Aos poucos vão chegando. Pronto, então eu vou enviar o link para o teu WhatsApp para tu compartilhar na tua página também. Só um minutinho, que é o tempo que as pessoas vão chegando também. Alguém já disse olá, boa tarde. Pronto, Raiz, enviei. Tá no seu WhatsApp. Se você quiser compartilhar na sua página agora. Estão aparecendo umas legendas que eu não sei por que essas legendas estão aparecendo. Certo. Isabela, Isabela está online, conectada. Pode ser que seja porque vou postar agora não sei se tem a ver, né? Eu vou postar agora no Face. Aí eu saí da página que a gente tá. Eita, Rafael Rocha também. Oi, professora Daiane, professora de redação em português também está online. Estão aparecendo umas legendas que eu não sei como nem por que essas legendas estão aparecendo. Eu espero que não atrapalhe você. Está incomodando essas legendas aparecendo aí para quem está assistindo? Então, gente, nós hoje vamos conversar com Raíza, que é psicóloga, ela é salgueirense, doutora em psicologia pela UFPE, psicóloga, claro, professora e arte terapeuta em formação, autora do livro de poesias O Coletor, lançado em 2019 pela editora Confraria do Vento, e ela vai falar sobre a importância da arte e da criatividade em tempos de crise. Ela saiu, ela deu uma saidinha, mas daqui a pouco ela está de volta. Acessibilidade, exatamente. O bom que as legendas vão promover a acessibilidade. Isabelle disse que não, as legendas estão no cantinho, não está atrapalhando. Francicleire, boa tarde. Todos os que estão conectados, ligados na live da Escola Professor Paulo Freire. Semana passada, nós tivemos a live com a psicóloga Renaílda. Ela falou especialmente para os pais
sobre a relacionamento entre pais e filhos nesse período de pandemia, no contexto de educação à distância. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Raíza Figueiredo, que é ex-aluna da escola, como eu já falei. E no próximo sábado nós vamos conversar com outra ex-aluna da escola, que é a fonoaudióloga Flávia Tamarindo, que ela vai orientar pais e professores, a comunidade em geral, quem estiver assistindo a live, que a live é aberta para todos, como tornar a quarentena divertida e lúdica para as crianças. Raíza saiu e não voltou mais. Deixa eu ver o que está acontecendo com Raíza. Eu acho que Renailda acabou entrando com o perfil da Paulo Freire, e semana passada a gente entrevistou ela, e ela disse que está também prestigiando a colega de profissão. Acredito que seja Renailda. Pessoal, para não ficar esse tempo de espera muito, muito grande antes da live, eu vou entrar em contato com a Raíza, ver o que foi que aconteceu, que ela não voltou mais. E aí eu vou gerar. Ela voltou, acabou de voltar. Eu saí sem querer. Pronto, É Raíza. porque é tudo novo, minha gente. Eu fui postar o link na minha página do Facebook para o pessoal ver e acabei saindo sem querer, mas eu estou aqui. Pronto, estamos. Eu já falei, né? Eu já falei um pouco do seu currículo, já disse que você é salgueirense, que você é ex-aluna da Escola Professor Paulo Freire, que é doutora em psicologia e que é arte terapeuta em formação também, que é autora do livro Coletor, livro de poesias que foi lançado no ano de 2019 pela editora Confraria do Vento, não é isso? Sim. E hoje trouxemos você aqui para essa segunda live da Escola Professor Paulo Freire para falar sobre a importância da criatividade em tempos de crise, da arte e da criatividade em tempos de crise. Então, seja bem-vinda à nossa live, a live da Escola Professor Paulo Freire. Já temos bastante gente conectada, já bastante gente já mandou um oi, mandou um alô aí para a gente. E pode ficar à vontade para começar a falar sobre criatividade. Por que ser criativos em tempo de crise? Qual a importância de sermos criativos em tempo de crise? Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite da Escola Professor Paulo Freire, o convite que me foi feito na pessoa de Raquel. Agradecer a tia Lourdinha, a tia Solange e companhia. Primeiro, dizer assim que eu me sinto muito feliz e grata por estar voltando, né, a essa escola, porque é uma volta, né? Uma volta virtual, mas é uma volta e por estar voltando e podendo contribuir, né? Essa escola foi tão importante na minha formação como pessoa, como profissional também. Cheguei aí entre os 14 e 15 anos, né, no ensino médio, e aí passei o ensino médio, sempre foi uma escola que valorizou muito e valoriza a criatividade, a liberdade, a autonomia, e assim, agradecer realmente o convite por estar colaborando com a terrinha também, né, com o Salgueiro, que é a minha cidade natal, que eu tanto amo. Enfim, quero agradecer a todos vocês pelo convite. Sei que tem algumas pessoas da família, amigos, pessoas também que eu não conheço, que estou começando a interagir agora. Então, assim, agradecer a todo mundo, e é isso. Então,
a pergunta que você fez, né, Raquel, a questão da importância da criatividade. Então, a criatividade, ela é um processo psicológico superior, tá? E aí, essa visão de criatividade como processo psicológico superior é uma visão de Vygotsky, né? Que é um autor que é bem conhecido no campo da educação, Lev Vygotsky, e ele tem uma obra chamada Psicologia da Arte, que foi uma obra que eu pude estudar a fundo no doutorado, uma obra complexa, uma obra ainda em discussão, em estudo, uma obra que foi recém-descoberta, a gente pode falar dessa forma, porque foi a tese dele de doutorado, que ele escreveu no começo do século XX, e aí passou um tempo silenciada, né, por questões outras que eu não vou adentrar agora, porque não é o foco dessa discussão da gente agora, mas aí a gente começa a ter, principalmente a partir dos anos 80, 90, e entrando nos anos 2000, a gente começa a ter um florescimento dos estudos sobre criatividade na psicologia, e aí uma das obras de referência é essa obra chamada Psicologia da Arte, que é do Vygotsky. Tem outros autores também no campo da psicologia que estudam criatividade, né? Tem outras produções no campo da psicologia da arte, mas o recorte que eu vou fazer aqui, porque não caberia a mim, né? Nossa, tem Freud, tem Jung, tem tantos outros autores, mas aí eu vou trazer o recorte de Vygotsky, porque foi o que eu estudei realmente no doutorado, e para fim de a gente fazer um recorte realmente desse tema. E aí, quando o Vygotsky ele fala na criatividade, ele vai dizer que a criatividade é um processo psicológico, né, como eu estava colocando para vocês, e, na verdade, ela está relacionada ao nosso desenvolvimento e ao nosso crescimento como seres humanos. E aí, qualquer pessoa ela pode ser criativa, então ele já começa rompendo uma barreira, porque tem alguns mitos também, esse é um tema muito complexo, né, longe de mim querer esgotar essa discussão numa live, pelo contrário, é um fomento, na verdade, a essa discussão. E aí, uma das coisas que ele já vai de cara desconstruir é a questão de que a criatividade seria para poucas pessoas, seria para artistas, seria para intelectuais. Então, de cara, ele já desconstrói essa ideia, ele diz que não, que qualquer pessoa pode ser criativa, qualquer pessoa, ou seja, todos os seres humanos, eles podem ser criativos, basta exercitar essa criatividade. É como uma planta, né? Então, essa planta, para germinar, para dar fruto, a gente precisa regar, a gente precisa pôr água, a gente precisa conversar com a planta, né? A gente precisa dar afago, a gente precisa estar cuidando. Então, a criatividade é assim também. E aí ele vai dizer que é um processo, como eu estava colocando para vocês, que favorece o nosso desenvolvimento humano. Então, é fundamental para o nosso desenvolvimento humano, porque percebe-se, né, que quanto mais a gente estimula essa criatividade, mais a gente se desenvolve, mais a gente tem autonomia, mais a gente consegue ter uma relação de criatividade com o bem-estar também, que aí eu já iria para uma outra discussão no campo da saúde mental, mas assim, tem tudo a ver. E tem tudo a ver com arte, né, que é o tema da nossa conversa de hoje. E aí é um processo que precisa ser regado, que precisa ser alimentado. E uma outra coisa que ele diz é que para a gente criar, porque as pessoas às vezes pensam assim, é a invenção da roda, né? E não é, gente. A roda ela já foi inventada há muito tempo. O fogo já foi inventado há muito tempo também. Mas por que eu trago isso? Porque uma das coisas que Vygotsky traz é que a criatividade ela está relacionada à recombinação ou à reorganização dos elementos. Então, poxa, a gente cria com o quê? A gente cria em cima de coisas que existem e a gente pode ir recombinando, reajustando, né, recriando. E aí a gente pode ir realmente formulando outras coisas a partir daquilo que já existe, né? E aí ele vai trazer exatamente isso. Mas a coisa mais, assim, uma coisa muito importante, fundamental realmente, que ele traz é essa questão da criatividade para o nosso desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento do ser humano. E aí, não só na infância, eu aproveito para trazer um outro mito também que é ligado à criatividade, é que ela seria restrita à infância, e não é verdade. O que é que acontece? E aí eu falo do ponto de vista educacional também, né? No doutorado eu estudei criatividade na docência, na educação superior. E aí, uma das coisas que a gente vê nos estudos, né, quando eu fazia a revisão de literatura, é que é como se a criatividade ela fosse pensada para a infância. Então, tem educação infantil, ensino fundamental. E aí, quanto mais a gente vai se distanciando da educação infantil,
é como se a gente fosse esquecendo essa criatividade. E a gente sabe, né, a educação infantil tem muito estímulo ao lúdico, muitas brincadeiras, tem muito essa dimensão do brincar, de explorar materiais, a própria questão da sensorialidade. Então, tudo isso mexe muito, a gente trabalha muito com recurso expressivo. Quando a gente vai chegando no ensino fundamental, ensino médio, né, que muitas vezes predomina uma ênfase na questão teórica, que, claro, que é muito importante, a gente precisa ver tudo, né, ver teorias, ver, enfim, aspectos dos conteúdos tal, mas a gente pode ver isso atrelado à criatividade. Então, o que os estudos que eu pesquisei na revisão de literatura, eles apontavam exatamente isso, que é como se as pessoas elas fossem esquecendo essa dimensão, isso não só no contexto escolar, mas na própria vida. A gente vai deixando de brincar, né? Poxa, hoje tem uma série de estudos falando do brincar na vida adulta, né? O brincar na velhice, o brincar na adolescência, porque essa dimensão do lúdico, principalmente agora na quarentena, né? O que a gente vê de pais brincando com seus filhos, tios, tias, enfim, porque é isso, né? A gente não pode imaginar, a gente não pode pensar que a criatividade é restrita à infância, porque ela é um processo que deve acontecer e deve ser exercitado ao longo da vida. Então, esse também é um ponto bem interessante para a gente poder pensar. E agora a gente está com florescimento, né? Um boom, agora nessa quarentena de discussões mesmo nesse campo, né? De como estimular essa criatividade, realmente é muito importante, né? E aí enfim, vamos conversando, né? Para a gente poder ir desenvolvendo essa ideia. Antes de você falar como estimular essa criatividade, que eu vou perguntar isso também. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como ter uma vida criativa. Mas antes de você abordar isso, eu queria que você falasse também sobre uma natureza criativa que chegue a ser oprimida, ou que chegue a ser barrada ou censurada. Quais são as consequências disso para a vida de uma pessoa? Uhum. Olha, a gente sabe, eu acho que, veja se é isso, né, veja se, se a pergunta é nesse sentido do que eu vou colocar. A gente sabe que ao longo da história, isso de todas as pessoas, né, muitas vezes a criatividade, ela é tolhida, né, porque o criativo, quem é o criativo ou a criativa? É o diferente, às vezes ele é taxado de quê? De louco, né, porque ele está propondo uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, claro que em algum momento, né, eu estou falando aqui e tal, e aí eu podia muito bem dizer, né, criatividade, falar só da coisa, digamos assim, positiva, é que eu acho que positiva não é uma palavra boa. Mas, assim, o que eu estou querendo trazer é que durante muito tempo, essa criatividade ela foi muito rechaçada, né? Ela foi muito negada, boicotada, principalmente se a gente pensa em certos meios mais tradicionais. Eu acho que é um pouco por aí a tua pergunta, e aí o que é que pode acontecer se a pessoa não expressa isso. Olha, eu acho que assim, tudo que é verdadeiro, e aí eu falo agora como psicóloga, né? E porque é algo realmente que a gente pensa, né? Isso numa perspectiva psicológica. E aí tudo que é verdadeiro vai encontrar uma forma de se expressar, né? Vai encontrar uma forma, você pode dar, eu acredito muito nisso, como experiência pessoal e como experiência de pessoas que eu acompanho, né, também do ponto de vista clínico, tal, como psicóloga no cotidiano, como psicóloga clínica também. Então, assim, eu acho que tudo que é verdadeiro e tudo que é sua essência, você pode, tipo assim, viajar, você pode passar por mil trabalhos, fazer mil coisas, mas uma hora aquilo ali vai gritar, né, forte, e aquilo ali vai vir à tona. E aí eu faço até um link agora com a questão da crise, né? Que o tema da nossa conversa hoje é a questão da criatividade e da arte nesses tempos de crise. Geralmente é nesses momentos de dificuldade que essa criatividade ela aflora. Eu falo não só dificuldade do ponto de vista da pandemia, que é uma coisa que a gente está vivenciando, é uma questão estrutural, é uma questão macro, né, de toda a sociedade, de todo mundo que está passando por isso. Então, não só do ponto de vista da pandemia, mas do ponto de vista emocional também, geralmente quando a gente está muito frágil do ponto de vista emocional, a gente vai recorrer àquilo que é a nossa essência,
E aí eu vejo, né, pessoas procurando desenvolver sua criatividade, aí a gente já poderia entrar mais para um campo da arte terapia, né, de utilizar a arte do ponto de vista terapêutico, que daria uma outra discussão, né, e aí seria pano para manga. Mas assim, Raquel, eu acredito muito que aquilo que é verdadeiro, a gente pode até ter passado por contextos tal, que houve uma repressão, né, que houve uma dificuldade em expressar isso, mas aquilo vai encontrar uma forma de vir à tona, né? E aí, geralmente é na crise que isso vem à tona, porque isso é o que vai salvar a gente, né? Isso é o que vai ter um potencial de cura e de alívio e de equilíbrio também para a gente. E a criatividade entra também como assim, um elemento que favorece nossa saúde mental. Você pode falar um pouco da arte e da criatividade nesse sentido? Eu sei que daria uma live só sobre esse tema, mas já que a gente está falando sobre arte e criatividade, assim, a gente está num momento de crise, um momento de dor, de sofrimento para algumas pessoas. A gente sabe que algumas pessoas não estão lidando bem, né, com a ameaça da contaminação, né, com a privacidade da liberdade, porque você está proibido de circular, de ir. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, dentro da nossa compreensão de leigos, da arte e da criatividade, como recurso terapêutico também. Uhum. Então, como eu estava colocando antes, né, tem uma frase assim que uma vez eu vi lá no Museu do Estado, lá em Recife, né? Museu do Estado de Pernambuco, a arte salva. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Desde que eu já estava no doutorado, já estava estudando criatividade, e eu fiquei com aquilo no juízo, assim, porque realmente a gente sabe desse potencial de libertação, né, e de cura também. E aí, como eu estava colocando, é utilizar a arte do ponto de vista terapêutico. Como é que isso é feito, tá? E aí eu lanço mão, né? Eu coloco também a importância, porque no doutorado eu estudei educação, né? E aí, quando eu terminei o doutorado, na verdade, criatividade na docência, e eu fiquei com muita vontade de continuar nesse mergulho, e aí fui fazer a formação em arte terapia, que aí já é pensar a criatividade do ponto de vista educacional também, porque existe arte terapia na educação, mas o meu foco atualmente tem sido a parte clínica, né? Embora eu utilize também dos meus conhecimentos, quando eu dou aula, eu também sou professora, mas aí o que eu queria aprofundar mesmo era a parte da clínica, porque a parte de educação eu já tinha estudado no doutorado. E aí uma das coisas, Raquel, que a gente utiliza muito, e aí que realmente de que forma, né, quais as maneiras, é utilizar uma música, uma poesia, um filme. E isso a gente pode utilizar, eu falo na clínica, né, claro que em todo um contexto, né, com toda a teoria, com todo o cuidado, enfim, com todos os conhecimentos, não é só pegar o recurso expressivo e sair utilizando. Então, não é assim, existe uma formação, existe um estudo para isso, né? Existem técnicas, enfim. E aí, porque às vezes algumas pessoas confundem, né? Acham que arte terapia é pegar o material expressivo e, vamos fazer tal coisa e solto. Não, não é assim. Existe um preparo, existe um estudo, né? A gente estuda os recursos expressivos, qual recurso é mais adequado, né? Se a pessoa quer expressar uma emoção, então a gente vai utilizar o quê? A gente vai usar tinta, a gente vai utilizar argila, a gente vai, enfim, até que a gente vai utilizar, e vai depender do que a gente quer conseguir com aquele objetivo, né? Mas aí, para trazer também uma discussão mais prática, como eu estava colocando, a gente pode utilizar um poema, a gente pode utilizar uma música, um trecho de um livro, pode trabalhar com tinta, aquarela, são inúmeras as possibilidades. E aí, quem vai trazer isso para a gente é a pessoa que a gente está acompanhando, no caso, é o paciente. Né? Eu não chego com nada, hoje eu vou trabalhar isso com fulano de tal. Não, isso vai vir do encontro com a pessoa. Porque às vezes você imagina uma coisa, mas aquilo que a pessoa vai trazer naquele dia não tem nada a ver. Feito uma pessoa que eu estou acompanhando, que ela estava trazendo, que está lendo Clarice Lispector, está lendo Água Viva, e aí Água Viva tem tudo a ver com o momento que ela está vivenciando agora, né? E da descoberta, da liberdade, e aí eu propus, poxa, então traz na próxima sessão, né? Traz um trecho de Clarice, do livro que te marcou,
Mas isso é muito intuitivo, claro, existe a técnica, existe a teoria, mas a gente se vale muito da nossa intuição também para a gente poder favorecer esse processo, porque quando uma coisa é você ler Clarice Lispector fora da terapia, outra que é massa, claro, é importante, é bacana, mas do ponto de vista terapêutico, quando você traz isso para a clínica, isso ganha uma dimensão, porque ali é no encontro com o terapeuta, é todo o setting, é toda a estruturação, então aquilo ali tem um potencial de equilíbrio, né? Um potencial de cura, um potencial de descoberta mesmo. Então, é nesse sentido. E Agora, aí, independente do contexto da clínica, né, sim, no nosso isolamento social, que por mais que a gente esteja sim, fazendo home office, a gente está mais tempo em casa do que o normal, né? E se os pais não estão em casa, alguns filhos, os filhos estão, né? Os filhos que estão fazendo ensino à distância, né? Dentro de casa. E aí, qual a importância, né, desse contexto doméstico, da sim, música, do cinema, da Netflix ou de outras plataformas, da leitura também, ou de outras formas também de arte, já que a gente está falando em criatividade, em arte, não só para artistas, não só para poetas, sim, mas para todos nós, né? Assim, que independente do contexto da clínica, ou independente da gente ser artista, ou ser um criador, um publicitário, ou um marqueteiro, mas nós, dentro do nosso contexto doméstico, queria que você falasse da importância desses sim. elementos dentro de Claro, casa, nesse assim, nosso isolamento agora. isso, veja, primeiro assim, do ponto de vista de preencher nossa rotina, né? Então, vamos trazer a discussão para o miudinho, né? Para a coisa do cotidiano, que é um tema que eu amo como poeta, eu sou a poeta do cotidiano. E aí, poxa, o que é que a gente tem feito, né? Porque eu me pego, às vezes, várias pessoas dizendo, mas é tanta coisa, é tanto livro de graça para baixar, é tanta série, é tanto filme, e às vezes não É tanta consegue, live. é tanta live, exatamente. Aí também, assim, vamos ter um equilíbrio, né? Vamos ter um equilíbrio para também não ficar, assim, às vezes se cobrando demais ou se enchendo de coisa demais. Então, assim, vamos ter, eu mesmo tenho uma agenda agora que eu coloco as lives que eu quero assistir. Aí eu coloco na agenda, porque senão eu perco. Mas assim, Raquel, dando resposta, né, ao que você coloca, a gente pensa assim, poxa, uma série, um livro, um filme, trabalhar com sucata, né, criança, então tem muitas pessoas com criança em casa, trabalhar com sucata, então primeiro que estimular a criatividade, todos esses elementos que eu coloquei, a sucata, os livros, os filmes, toda a arte, né, toda forma de arte, ela vai estimular a criatividade. Então, com aquela sucata, você faz um trabalho manual, um trabalho expressivo. Então, você vai estar estimulando essa criatividade. E aí, consequentemente, né, você vai estar ocupando o seu tempo de uma forma interessante, construindo algo, né? Você vai estar, enfim, com aquele tempo ocupado e de uma forma produtiva, né? Agora, outra coisa que eu gosto de falar também é assim, procure encontrar o que você gosta, né? Então, algumas pessoas elas gostam mais de livro, outras gostam mais de música, outras gostam mais de filme. Então, assim, procure encontrar o que você gosta. Aí a gente já pode até extrapolar, sair do campo da arte. Então, é jardinagem, ou é comida, é gastronomia. E aí a gente pode pensar, é exercício físico, né? Então, a gente pode pensar em outras e outras coisas, que não só o campo da arte. Mas, assim, encontre aquilo que você gosta. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? E tudo isso vai favorecer o Tem, nosso bem-estar. E o cotidiano vai ficar melhor, né? Vai ficar mais tranquilo, né? A gente vai se sentir melhor. tem muita gente descobrindo alguns talentos nesse período de isolamento social, né? Pois é, É um momento, muita gente está aprendendo a utilizar a internet para potencializar seus negócios ou para potencializar sua vida profissional. Nesse fim de semana eu vi que no Fantástico um casal realizou a cerimônia deles, de oficialização do casamento deles pela internet. Então, assim, a aham, festa aconteceu pela internet, cada convidado nas suas casas, mas todos se vestiram
a caráter, a noiva e o noivo também, mas cada um nas suas casas, né, sem aglomeração, sem reunir pessoas. Então, também, isso que você falou, é bom você tentar descobrir o que você gosta. Pode ser também um momento que muita gente está tirando para fazer um balanço, né? O que é que eu gosto, o que é que eu quero, e a criatividade é importante, né? Exatamente. E até a gente sair da nossa zona de conforto, né? Eu, particularmente, eu nunca tinha feito uma live, né? Eu fiz uma live recentemente, agora na quarentena, e eu nunca tinha feito uma live, então, assim, eu agora estou postando muitos vídeos no Instagram, porque tem tido esse estímulo, né? O Espaço Pazarga, que é a casa do poeta Manuel Bandeira, teve um sarau, semana passada, um sarau que a gente postava os vídeos e mandava, né, para eles, e aí eles postavam. Então, assim, é um momento de a gente realmente. Eu sou muito intuitiva, né? Tipo assim, o que é que o universo está me pedindo, né? O que é que para onde O é que que é que as a coisas elas estão situação, me né? levando? O que é que a situação está exigindo da gente nesse momento, né? Exato, exato. E aí sair da zona de conforto, eu também. Quem me conhece sabe que eu com tecnologia, eu não sou lá uma pessoa tecnológica, embora eu sou nascida quase nos anos 90, né? Eu sou de 89, e as pessoas às vezes olham assim, mas como assim, né? Você é nova e não sabe mexer. Olha, eu não sei, né? Tipo assim, e eu tô me esforçando para, não digo que é fácil assim e tal, mexe com a gente, né? Porque a gente sai da nossa zona sai da nossa zona de conforto, mas eu tô entendendo que eu preciso mudar, né? Que eu preciso realmente, o chamado é para que eu e para que outras pessoas também, porque eu vejo muito movimento coletivo das pessoas se abrirem, né? E não só das lives, mas outras coisas também pessoas cozinhando, né? Gente que nunca tinha cozinhado na vida, eu ouvi relatos nesse sentido, porque agora todo mundo em casa, então fazendo faxina, enfim, por aí vai, né? Então, o que é que o universo está pedindo de você, né? Então, é muito isso. Agora, para Eu a vi gente uma. perceber isso, a gente tem que se permitir, né? Porque senão as coisas acontecem, a gente não se permite, então a gente tem que se abrir e tem que se exercitar para ir se abrindo e percebendo as coisas. Eu vi uma experiência na internet de dois rapazes que eles são gastrônomos e eles não estão podendo receber as pessoas no negócio deles, né? Então eles estão fazendo as comidas em casa, fazendo os pratos em casa, ao vivo, né, diante do público, e as pessoas vão comprando os pratos que eles estão fazendo ali ao vivo e eles entregam em casa, né? Então, esse aspecto. O brasileiro tem esse estereótipo de ser criativo, né? Sim. Inclusive com relação às dificuldades mesmo, né? Dificuldades Uhum. políticas. A gente tem um show de memes na internet, de piadas, né? Enfim, o brasileiro, ele tem esse estereótipo de ser muito criativo. Aí eu quero aproveitar esse espaço agora para dizer a todas as pessoas que estão agora assistindo a live que vocês também podem fazer perguntas. Eu separei algumas perguntas para fazer aqui a Raíza, para interagir com ela, mas temos bastante professores aqui assistindo a live. Eu acho que não tem uma categoria assim, nesse momento de pandemia que teve que utilizar mais criatividade do que os professores para Uhum. poderem dar aula à distância, né? Para poder fazer, como você falou, a gente não tinha essa abertura para a tecnologia, agora muita gente está dando aula ao vivo pela primeira vez, né? Os pais em casa também estão tendo que utilizar a criatividade, muitas vezes com dois filhos, para um computador só, né, para assistir às aulas, e, enfim, para administrar o tempo. Então, quem quiser fazer perguntas também pode fazer. Eu separei uma pergunta aqui a respeito da criatividade, como você falou, tem a ver com o humor,
tem a ver também com enxergar novos ângulos das situações, né? Sim, De que forma a gente pode enxergar uma situação, um ângulo diferente de uma situação, sem negar essa situação? Né? Porque sim, às vezes a gente tem essa tendência a fantasiar, né? Porque tem esse aspecto da fantasia, da imaginação, e negar quando a realidade não é uma realidade que a gente deseja, quando não é a realidade que a gente queria que fosse, a gente acaba negando essa realidade, né? Como é que a gente utiliza essa criatividade, mas não de uma forma a ficar alienado, mas sim de uma forma de participar, de melhorar, de mudar, né, a situação. sim. Então, é porque a criatividade, ela tem a ver também com a gente enxergar as coisas diferentes, né? Então, assim, existe um problema, né? Então, quais as soluções que a gente pode pensar para esse problema? Então, não existe uma só solução, né? A gente pode pensar em várias soluções e em vários caminhos também. Então, por exemplo, se a gente pensa, por exemplo, na poesia, né? Eu trago a poesia porque é o campo que eu me sinto, um dos campos que eu me sinto mais confortável de falar. Então, assim, poxa, aquela coisa ela já foi escrita, né? De repente aquela ideia ela já foi trazida. Mas como é que eu posso tentar expressar aquilo de uma forma diferente? Né? Então, eita, tanta gente já falou do pôr do sol, o que é que eu posso acrescentar de novo nisso? Né? Então, o que é que eu posso colocar? Eu me lembro de um poema que eu coloquei, Amarelo Crepúsculo. É, teve um outro também, não vou lembrar tudo agora. Cor de amarela aurora. Amarela aurora, eu gostei. Para mim ficou diferente, amarela aurora. Porque amarelo a gente fala que é amarelo, né? Aí eu disse, é cor de amarela aurora. E naquele momento aquilo foi criativo para mim. Então, a criatividade, ela também depende muito do contexto, né? Essa é uma coisa, assim, bem bacana de pensar também. Às vezes, por exemplo, no contexto de sala de aula, às vezes a gente utiliza uma coisa numa turma, em outra turma aquilo não funciona. E aí, no contexto da educação, que foi o que você trouxe agora, né? Eu vejo realmente os professores, as professoras, muito inquietos, porque, de fato, o desafio, ele é muito grande. Recentemente, eu participei de uma reunião com a GRE, da Mata Norte, o pessoal bem acolhedor lá. E aí tá todo mundo passando por isso, né? Fazendo reunião agora nos aplicativos, né? Então, foi uma reunião online e tal. E assim, tá todo mundo passando por isso e tendo também que se reinventar. E foi todo mundo pego assim no susto, né? Porque a gente não teve um preparo para isso, não foi uma coisa que a gente se preparou, entende? Então, é como você diz, a gente não vai negar, fantasiar e vai ficar. Não, porque não é isso, né? A gente está na realidade, a realidade existe, existem problemas, existem dificuldades, mas como é que a gente pode enxergar aquilo de uma forma diferente, né? Pensar soluções para uma determinada coisa. Por exemplo, esse contexto agora da educação, eu penso que está sendo uma fonte de estímulo mesmo, porque na educação, né? Eita, e agora? Vai ter que voltar. O que é que pode ser feito? Aí eu vejo que tem algumas instituições que estão passando a aula a aula está acontecendo na televisão, né? Em outras é no computador, é por aplicativo. Então quer dizer, é o mesmo problema, né? Tipo, tem que voltar. Agora tem que voltar às aulas. E aí quais as soluções? E aí as pessoas estão encontrando várias soluções, seja na televisão, seja no aplicativo, seja na internet. Então é isso, é encontrar soluções. Raíza, eu queria que você desse algumas dicas para a gente, assim, de leituras, de filmes, enfim, de fontes de criatividade. Sim. Ou Então, você pode falar das suas fontes também de criatividade, se você preferir. sim, Se você... sim. Então, eu estava até falando esses dias, tem sido um desafio grande para mim a quarentena, porque eu gosto muito de caminhar. Eu já falei para você também. Eu sou uma poeta que caminha muito, mas muito mesmo. E aí, uma das coisas, principalmente no começo foi pesado. Agora eu já estou até um pouco mais adaptada, mas no começo, quando eu vi que eu não podia mais ficar andando na rua, eu senti um baque assim, né? Como a gente diz.
E assim, porque eu gosto muito de caminhar. Minha gente, eu vou tentar acender a luz, porque eu tô achando que tá ficando escuro. Só um minutinho, viu? Aí eu termino de falar. Então, eu lembro a todos os que estão assistindo a live agora, que vocês podem fazer perguntas à Raíssa sobre criatividade, arte em tempos de crise. E lembrar que no próximo sábado, às 19 horas, a fonoaudióloga Flávia Tamarim, ela vai trazer aqui orientações sobre como transformar a quarentena num momento lúdico, um momento divertido para as crianças. As crianças que estão em casa têm muita energia, são dinâmicas por natureza, precisam de atividades, precisam de uma rotina de atividades. E a fonoaudióloga Flávia Tamarim, que é ex-aluna da Escola Professor Paulo Freire, trabalha justamente nessa área, ela vai trazer orientações. Então, avisem aos pais que estão com as crianças em casa para assistirem a live na Escola Professor, na fanpage da Escola Professor Paulo Freire, às 19 horas, no próximo sábado. Eu voltei, eu não sei se ficou melhor, eu estava achando que estava escuro. Eu vou tentar ficar. Bom, enfim, a gente vai dessa forma mesmo. A questão do que você ter falado, eu estava falando da caminhada, né? Que eu gosto realmente muito de caminhar. E aí eu tive que me reinventar também, né? Porque a gente não pode agora estar fazendo isso. Então, por que que eu trago a caminhada? Porque eu vejo que é uma das coisas que mais estimula a minha criatividade, poxa, eu vou andando a pé, vou para o trabalho, ou eu vou no mercado, ou eu vou na rua, enfim, qualquer lugar. E aí eu estou sempre observando, né? Observando aquelas pessoas que estão passando, quem está passando de bicicleta, quem está passando a pé. E aí, criatividade também tem a ver com você prestar atenção naquilo que geralmente a gente não presta atenção. Então, é uma planta que está nascendo ali no meio-fio, é o mofo na parede, é um novo prédio que está começando a ser construído, né? Tem um verbo que eu gosto muito que é reparar. Então, é a gente reparar realmente, porque às vezes a gente fica tão no piloto automático que a gente não percebe as coisas, é como se a gente ficasse cego, né? Quantas vezes eu mesma, né? Quantas vezes a gente está na pressa, no cotidiano, e aí a gente, poxa, tipo assim, uma flor nasceu, você não percebeu que aquela flor nasceu, né? A flor está gritando ali, né? No sentido de estar à mostra, de estar à vista, e você, por causa muitas vezes da correria, você não percebe aquilo. Então, criatividade tem a ver com isso. E aí, como estimular essa criatividade, né? Então, eu falo de mim no sentido, eu falei da caminhada, mas assim, cada um encontra seu caminho. Tem pessoas que vão encontrar que não vai ser a caminhada, que vai ser, de repente, ver um filme, ou que vai ser, por exemplo, fazer uma viagem, ou um lugar perto mesmo, não precisa ser nenhum lugar distante, enfim. Mas eu digo assim, cada um encontra uma forma, né, de estimular essa criatividade. Mas uma coisa é certa, quando a gente recorre à arte, né, seja o cinema, a literatura, o teatro, a música, a arte em si já é uma forma de estar estimulando essa criatividade, isso com certeza. Porque a arte trabalha com a criatividade, né? Então, se você bebe dessa fonte, consequentemente, você também já vai estar estimulando. Você vê um filme ou você lê um livro, você também vai estar desenvolvendo essa criatividade. Mas aí cada pessoa encontra as linguagens que mais gosta, né? Que mais se identifica. É muito isso. Raíssa, se todos nós, como seres humanos, somos naturalmente, essencialmente criativos, né? Temos essa atitude criativa diante do mundo. Por que que umas desenvolvem mais a criatividade do que outras? Tem a ver com o ambiente? Tem a ver com Sim. estímulo? Eu queria que você falasse sobre isso, até porque tem muitos pais de crianças e adolescentes. Eu queria que você desenvolvesse esse aspecto. E isso tem a ver com o contexto. Isso o Vygotsky fala muito também. A criatividade, ela depende do contexto, né? Então, depende da força da correnteza.
tem uma citação dele no livro que ele fala até dessa força da correnteza. Então, assim, o que é a força da correnteza? É o contexto, né? Então, se você está num ambiente, numa escola ou na família, e aí isso é o tempo inteiro estimulado, né? Você tem acesso a livros, você ouve música, né? Seus pais contam histórias para você. E aí a importância, né, no contexto da educação, já que aqui a gente está numa live de uma escola, então a importância disso ser trabalhado desde a primeira infância. Então, a contação de história, porque isso estimula, gente, nossa imaginação. Até esses dias eu estava refletindo sobre esse aspecto, porque nessa quarentena tem chegado para mim muitas memórias da infância aí em Salgueiro, né, nos anos 90, então, assim, que era uma época muito da rádio, né, eu sou de uma geração que eu ouvia muito rádio em casa, as minhas tias, manhinha também, todo mundo ouvia muito rádio. Eu me lembro de um programa chamado Carretel de Invenções, que eu acho que as pessoas que estão vendo aí a live, não sei se você conhece, passava na extinta Rádio Asa Branca. E eu consegui ver alguns programas, o Carretel de Invenções, consegui ver alguns desses programas na internet. E assim, quer dizer, já era aquilo germinando, né? E eu me lembro que eu gostava muito de ouvir história. Então, é onde eu digo, quais são as experiências que mais marcam a gente? É uma história que a gente ouve na infância, é uma música, né? É uma atividade na escola, outra coisa também, né? Tipo, o gosto pela música. Então, eu me lembro de, na escola, né, se ouvia muita música, muita MPB, né? Música em uma das escolas que eu estudei em Salgueiro, muito MPB, música popular brasileira. Então, 14 bis. Aí, 14 bis, um dia desse, estava fazendo uma live, né? E aí, Nossa Linda Juventude, página de um livro bom. E foi uma música que eu ouvi com 8 anos de idade. E aquilo me marcou. Tanto o Carretel de Invenções, quanto essa live, ó, quanto a Nossa Linda Juventude, né, a música. Então, vê, ó, os estímulos. Aquilo ali na sua imaginação, né? E aquilo ali vai estimulando. Então, é onde eu sempre digo assim, os pais, né, quem tem filho pequeno, então é muito importante a gente estimular desde cedo, porque favorece a autonomia, né, favorece o crescimento, enfim, favorece o desenvolvimento, tá? E aqui eu falo a importância da criatividade para a formação de artistas e de não artistas também, porque não necessariamente a pessoa precisa ser artista, né? Ela vai ser artista se ela quiser, se for um desejo dela. Mas a criatividade ela é importante tanto para quem quer desenvolver isso base, né, ser artista, quanto também para aquelas pessoas que não querem ser, que não desejam ser, porque é uma escolha de cada um, né? Mas assim, é muito importante ser estimulado desde cedo para poder florescer, como você falou, é o contexto, tem que ter o contexto, né? Se você não é estimulado, aquilo morre. É importante também, né, que os pais, que as escolas, elas compreendam a importância, né, da arte e da criatividade no desenvolvimento do ser humano, né, para que isso aconteça. Mas tem uma pergunta aí de Marcos Valença. Está aparecendo para você a Tá, perguntinha dele tá aí? sim, tá. Se Luísa, ajuda o por favor, desenvolvimento. a escola no Brasil ajuda o desenvolvimento da criatividade ou não? De uma forma geral, né? Sim, Eu acho que veja, é como eu em estava. termos de escola pública e escola privada, Isso. ele não especifica, mas vamos generalizar de uma forma geral no Brasil. Então, como eu estava trazendo, Marcos, no começo da minha fala, né, eu estava colocando que, geralmente, na educação, o que é que acontece? Na educação infantil, a criatividade ela é estimulada, né? Então, se trabalha muito com recurso expressivo, massa de modelar, papéis. Se a gente vê, né, na lista de material escolar, uma quantidade de objetos, né, de itens, que a gente pode trabalhar a criatividade dessa forma. E aí, quando a criança ela vai crescendo, que ela vai para o ensino fundamental, né, que ela chega no 6º ano, 7º ano, ensino médio, pronto, quando fala em vestibular, então, criatividade acabou-se, né? Isso, gente, é em todo o sistema educacional, né? Então, seja ele público, privado. Então, assim, de modo geral, essa criatividade ela não é estimulada. Porém, nós estamos passando por mudança nesses processos educacionais.
E aí, cada vez mais, a gente percebe o estímulo a essa criatividade, seja nos parâmetros curriculares nacionais, que se a gente for pegar, né, eles já utilizam a noção de criatividade, né, os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, eles utilizam isso na sua construção, utilizam a criatividade, mas a gente sabe que precisa ser estimulado mais, que hoje em dia a gente está tendo realmente um estímulo maior a essa criatividade na educação, mas que precisa estimular mais, para não tolher essa criatividade, porque durante muito tempo ela foi muito tolhida, né? Ela foi muito renegada, né? O estímulo excessivamente na cognição, então a gente tem também isso, né? Como se a escola muitas vezes ela fosse só para o cognitivo, só para o intelecto, e aí muitas vezes se esquece a afetividade, se esquece a criatividade, se esquece o corpo, né, a motricidade. A gente pode pensar, por exemplo, em Vallon, que é um outro autor, que eu também não vou entrar nessa discussão, porque a discussão é uma teoria, um autor, né, que trabalhou o aspecto da motricidade, mas assim, o corpo é outra dimensão também, é dar pano para manga, né? Poxa, a gente não trabalha o corpo, né? Na psicologia, a gente mal trabalha o corpo, que é também uma dívida que a gente tem na psicologia, e aí tem abordagens que vão procurar estudar o corpo, uma bioenergética e tal. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer Isabelle, que é uma querida, estou vendo ali, ela é muito querida, muito boa, eu sei que ela é professora da escola agora, colegas, né? Professoras também. E eu tava colocando, gente, que a gente está assistindo agora a um cenário que essa criatividade, embora eu penso que a gente precisa desenvolver mais ela na educação, mas eu acho que está, principalmente agora na quarentena, né? Agora ou é criativo na educação, não tem escapatória. Então, eu acho que a gente está num excelente cenário de desenvolvimento dessa criatividade, né? Na força, na crise, mas a minha fala foi essa, né? É essa, de desenvolver a criatividade na crise, porque quando você está na sua zona de conforto, você está na zona de conforto, você vai estar lá pensando. Você pode até pensar, mas é muito mais difícil você querer desenvolver a criatividade do que quando você está na crise, porque na crise você é obrigado a desenvolver, né? Mas assim, eu sou otimista, eu acho que isso vai ser estimulado mais, mas de fato não era estimulado, né? Foi muito renegada, mas eu sou otimista que a gente vai desenvolver mais a cada dia, na educação e na vida. Raiza, eu queria saber, assim, na sua vida, né, na sua vida pessoal, profissional, diante das dificuldades, que todo mundo passa por dificuldades na vida, né? Sua vida enquanto estudante, pesquisadora, como é que a criatividade lhe ajudou enquanto enquanto professora, nos desafios da sua vida? Sim. Qual foi a diferença que a criatividade trouxe? Qual foi o diferencial, os ganhos que você teve enquanto todas nessas áreas todas que eu citei na sua vida? Então, é interessante porque eu volto aí para o doutorado, porque assim, eu comecei o doutorado, tu sabe dessa história já que eu te falei, numa entrevista, mas assim, eu comecei o doutorado estudando outro tema. E aí, por que eu fui estudar criatividade? Porque eu comecei a dar aula, eu comecei a ministrar disciplinas na área de psicologia da educação, lá no Centro de Educação, na UFPE, e aí eu me vi requisitada a desenvolver isso, né? Então, eu tinha uma bagagem teórica grande, né? Mas eu ainda não tinha a experiência de ser professora no ensino superior. Eu já tinha sido professora em cursos profissionalizantes, monitora de várias disciplinas, enfim, desde pequena que mãe é professora, né? Então o contexto de sala de aula sempre fez parte da minha vida, mas assim, no ensino superior eu nunca tinha ensinado. E aí foi exatamente no momento desse, né, de desafio, que eu fui buscar dentro de mim. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ensinar Piaget para os alunos? Como é que eu vou ensinar Vygotsky, Vallon, um bando de teoria, um bocado de conceito, né? E assim, isso para alunos de várias áreas, porque assim, lá a gente leciona para alunos de dança, música, das engenharias, das licenciaturas, do curso de pedagogia. Então, as disciplinas de psicologia da educação que eu ministrava são disciplinas que eram ofertadas para vários cursos, porque a psicologia tem esse leque de amplidão, né? A gente utiliza a psicologia em várias áreas.
Então, assim, o desafio era maior ainda, porque eu não estava lecionando para psicólogos, né? Claro que para psicólogo também é desafiador. Mas, assim, eu estava enveredando ali em campos que não eram estudantes de psicologia, eram estudantes de outras áreas. Eu tinha que cativar aquelas pessoas, né? Vender meu peixe, entre aspas, né? Como as pessoas costumam dizer. Porque uma coisa é você ser estudante de psicologia e aí você vai estudar os conteúdos de psicologia. Outra coisa é você ser de outra área e estudar psicologia, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, mas, assim, foi muito prazeroso, né? E aí eu pensava assim, como é que eu vou trazer um conceito desse? E aí eu utilizava uma música, utilizava uma imagem, né? Utilizava um trecho de filme. Claro, eu fui criativa o tempo inteiro? Não. E também é impossível, né? Você ser criativo o tempo inteiro, eu acho que é humanamente impossível. Mas eu me esforcei dentro, né, do que eu estava buscando e eu acho que utilizar aquela música na disciplina, ou utilizar um filme, ou utilizar uma imagem, às vezes é uma coisa tão simples, é uma ligação que você traz. Outra coisa também de criatividade, ela é muito ligada às articulações que a gente faz. Então, assim, os alunos traziam as experiências deles, e aí eu fazia um link com o conceito. Professora, mas isso aconteceu na minha vida, tal, estava dando aula, aconteceu isso, isso, os alunos começaram a me perguntar, tal, né? Aí eu utilizava o conceito de Piaget, por exemplo, conflito cognitivo. Eita, é isso mesmo, ó. Começaram a te perguntar, pronto, o conflito cognitivo é isso, ele é estimulado com as perguntas, tal, né? Claro que assim, eu estou falando de forma muito breve aqui, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que a criatividade, ela me salvou, né? Eu mudei de tema, minha vida deu uma guinada depois Foi disso, a e necessidade também, né? isso, a E necessidade, eu acho que é importante. a necessidade faz a gente ser criativo também, né? Exato, e até para a gente não estar romantizando aqui, ou eu dizendo, criatividade e tal. Não, eu tive que me remexer todinha por dentro, né? Mudei de tema, eu tive menos tempo para escrever no doutorado, nem tudo são flores, né? Mas E não assim, é a gente fácil, consegue. né? Não é, Não, que não é fácil. Eu seria uma, eu estar falando aqui que é lindo, é bom, é lindo, sim, mas também existe o lado do trabalho, né, do desafio de a gente ter que se organizar, e uma coisa não anula a outra, né, porque a gente tem que aprender a conviver, né, com aspectos mais difíceis e aspectos mais fáceis das coisas da vida, né. Mas, assim, eu sou muito grata porque depois disso minha vida se transformou, né? E eu descobri a psicologia da arte, que eu não fazia ideia de que tinha essa área na psicologia. Aí juntou isso com a literatura, né? Que eu já vim enveredando também pelo caminho da poesia, juntou uma coisa com a outra. Enfim, mas é isso. O que eu quis trazer é no sentido de foi nesse momento do desafio, né, que eu me vi desafiada a estar num contexto de sala de aula, numa instituição de educação superior, que eu prezo muito, que é a universidade pública e tal, e eu queria fazer da melhor forma. E aí a criatividade me ajudou nisso. Era uma música, era um filme que eu levava, era uma imagem, enfim, era a articulação que eu fazia, o aluno trazia um exemplo, e aí eu articulava alguma coisa a partir da fala dele, porque isso traz a pessoa para dentro da situação, e trazer o aluno para dentro da situação também é uma forma de estar trabalhando essa criatividade, porque é o contexto, é a experiência dele que eu vou estar articulando naquele momento, né? Raíza, a gente está chegando em 1 hora já de live. Eu Sim. vou abrir um espaço para você fazer suas considerações, o que o seu coração quiser falar a respeito da criatividade, da arte, que é um tema que tem uma relação muito afetiva com você. Você é uma pessoa muito afetiva, né? Mas antes disso, eu queria que as pessoas que estão assistindo a live, que assistiram a live da semana passada também com Rina e Hilda, dissessem se os horários estão bons, se estão gostando dos horários. Esse horário de 5 horas, o de Flavinha no sábado que vem vai ser às 19 horas. Que horários vocês consideram melhor, se esses horários estão bons. E queria que sugerissem temas também para as próximas lives, que a gente vai tentar trazer profissionais
para falarem sobre os temas que vocês consideram, professores, alunos. Não é só para a Escola Professor Paulo Freire, qualquer pessoa pode assistir essas lives. A gente quer fazer 2 lives por semana. Então, sugiram temas, digam se os horários estão bons, se o formato está bom, se vocês têm mais alguma sugestão. E está aberto para você, Raíssa. Certo. Então, gente, enfim, eu espero que eu tenha contribuído, né, na discussão dessa importância da criatividade e da arte nessas situações de crise. Então, assim, recorra ao que você gosta, né? A arte, nossa, são várias linguagens, né? São várias formas de arte, é a poesia, é a literatura. Dentro da literatura tem a poesia, tem a prosa, né? Tem tanta coisa. E aí é a literatura, ou é o cinema, ou é a música, ou é tudo isso, é tudo isso junto e misturado. Enfim, as artes plásticas, o teatro. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, né? Com Netflix, com, enfim, os aplicativos, tem muita coisa no YouTube também e encontre o que é que pulsa em você, né? Vá testando, vá vendo. De repente, aquela coisa esquecida lá na infância ou lá na adolescência, e agora, com mais tempo, você está podendo retomar. Aqueles que não estão com tanto tempo assim também, porque, na verdade, a gente trabalha em casa, mas a gente está trabalhando no mar, né? Do que a gente está. A experiência de muitas pessoas é essa, está trabalhando mais em casa do que quando estava trabalhando fora de casa, né? Mas, assim, encontre esse tempo para você, né? Mesmo você que está com menos tempo, está precisando sair de casa e tal. Mas encontre esse tempo e encha o seu tempo, né? Com criatividade, com arte, com aquilo que você gosta. Aí você que tem que ir experimentando, né? Que vai ver, poxa, essa leitura aqui eu não gostei, mas eu vou tentar outro livro, né? Eu vou tentar outra coisa. Eu trouxe até meus livros aqui, mas, enfim, Drummond, né? Eu estava lendo Drummond. Aí tem meu querido Coletor também, né? Que é o meu livro de poesias que eu lancei ano passado, tive aí na Bienal. Tanta coisa que a gente pode ler, né? Tanta coisa que a gente pode estar alimentando nossa alma, ou uma música. Eu recentemente descobri o Spotify também, que eu não tinha Spotify no meu celular. Tem muita coisa antiga que eu gosto. É isso, gente. Descubram o que é que faz vocês se sentirem bem, o que é que faz o coração de vocês pulsar. A grande mensagem que eu digo é essa. E aí, a criatividade, a arte, ela ajuda a gente a lidar com a crise, né? A lidar com a dificuldade, porque provoca, né? O conceito de catarse é um conceito também que a gente podia ter desenvolvido, mas é muita coisa, gente. Esse campo é um campo que tem muito conceito, tem muita coisa, mas assim, provoca um alívio emocional. O que é que a arte ela traz isso pra gente, né? Porque ela provoca um alívio, né? Daquela dor. Poxa, eu escutei essa música, eu tô me sentindo melhor. Eu tô me sentindo mais calma, eu estou me sentindo mais tranquila, porque ela provoca o alívio dessas emoções, né? Dessas emoções muitas vezes difíceis que a gente não consegue expressar pela palavra, mas no sentimento a arte mexe com a gente, mobiliza o sentimento e a gente consegue se sentir melhor. Então é isso, encontre seus caminhos, enfim, explorem a criatividade, procurem perceber as coisas de um jeito diferente. Não digo que é fácil, mas a gente vai buscando, né? E, enfim, obrigada a Paulo Freire pelo convite. Enfim, devem ter, não acompanhei os comentários, porque eu estou no celular aqui, não estou no computador, mas, assim, uma escola muito querida, realmente, os professores, né, os colegas de turma, enfim, sei que tem vários professores dessa época, da minha época, que estão ainda. Então, um abraço para todo mundo. Enfim, gente, estou à disposição. Raiza, dava para você responder uma perguntinha que chegou agora? Seria possível? Tem uma dúvida, brincar, como é? Brincar das nossas brincadeiras Vocês com acham uma... recomendável brincar das nossas brincadeiras? Eu acho que as brincadeiras de algumas gerações atrás, eu acho, talvez, da geração dos pais, trazer, eu Eu acho que não ele quer falar no conheço, sentido de trazer brincadeiras antigas. eu não conheço essas brincadeiras, Eu não não. sei como é Montinho, montinho, bolinho, bolinho e ovada, eu também não eu também não conheço. sei. Marcelo, se você puder dizer o que é, porque eu não sei o que é. Montinho, bolinho e ovada, eu realmente não sei o que é. Não sei se é uma coisa antiga.
Alguém sabe, gente? Eu não sei. Aí sem saber fica difícil, né? Eu falar alguma coisa. Forma, de qualquer forma, se alguém quiser entrar em contato, lhe adicionar no Isso. Facebook, É, pode meu entrar em Instagram. contato, pode lhe seguir no Claro, Instagram. com Pois divulga certeza. as suas redes sociais, por favor. Pronto, meu Instagram é @Raíza com IZ, Barros Figueiredo, tudo junto. O Facebook é Raíza Figueiredo. Eu tenho um site também que eu publico crônicas, www.raizafigueiredo.com. E aí nas redes sociais vocês me encontram, é tranquilo, tá certo? Então, é isso, gente. O Instagram, Raíza Barros Figueiredo, e aí pelo Instagram vocês conseguem me localizar também nos outros lugares. Então, é isso. Obrigada, Raíza, muito obrigada, né? A gente não sabe por quanto tempo vai ficar em quarentena e isolamento, então quem Sim, sabe daqui para o fim do isolamento a gente não volta mais uma vez com você que está se adequando às tecnologias e às exigências do momento dessas lives, né? A gente vai fazer 2 lives por semana, então vão ser bastante lives e a sim. gente, de repente, pode ter você de novo aqui. Se quiser sugerir algum Claro. tema, os pais quiserem sugerir temas para serem tratados aqui também podem sugerir. Sábado que vem a gente vai falar sobre brincadeiras, atividades lúdicas, como tornar a quarentena divertida para as crianças com a fonoaudióloga Flávia Tamarindo, é a área dela, ela adora trabalhar com crianças, ela é extremamente lúdica, é uma pessoa extremamente criativa, Flávia, é ex-aluna da escola Uhum. professor Paulo Pereira Sim, também. eu sei quem é. Então, Uhum, sim. muito obrigada, Raíza, por toda a sua fala, por toda a sua disponibilidade, por todo o seu afeto. E obrigada também a todos os que participaram dessa live, que comentaram, mandaram perguntas, que estão mandando as sugestões. A gente quer encontrar novamente com vocês no próximo sábado, aqui no mesmo canal da Escola Professor Paulo Freire, na fanpage da Escola Professor Paulo Freire. Raíza, muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Um beijo para todo mundo aí da Paulo Freire, um beijo para as novas gerações também. E é isso, gente. A gente se fala e vamos aí, continuamos firmes e fortes. E vai passar, isso vai passar. A quarentena vai passar. Um abraço para Deus todo mundo. quiser. Um abraço, Raíza.